Ministério Segunda Chance, ou Evangelho genuíno sendo pregado com autoridade. Deus não tem lata de lixo, mas Deus é o maior reciclador de vidas que eu conheço. Jesus é a oportunidade para a humanidade mergulhada no pecado. Ele tira lá do monturo. Quando a Bíblia fala de monturo, a Bíblia está se referindo em lixo. Ele pega aquele que está lá no lixo e transforma e põe para se assentar entre os príncipes da terra. O pastor Ricardo Atalaia, homem que Deus tem levantado para pregar a palavra, vida sendo transformada pelo poder de Deus, conversão de almas e o derramamento do Espírito Santo na igreja. Ministério Segunda Chance. Deus não tem lata de lixo, mas Deus é o maior reciclador de vidas que eu conheço. Ministério Segunda Chance. Toda a honra, toda a glória, o louvor, a majestade, o domínio, a força, o império e o cajado pertence ao Senhor, o nosso Deus, a quem eu tributo toda a gratidão da minha alma por me fazer presente mais uma vez na casa do Senhor. E eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Amados e queridos irmãos, estou muito grato por me encontrar aqui no meio dos irmãos. Louvo a Deus pela vida do pastor Maurício, pela vida da pastora Patrícia. Parabenizo também as mamães aqui esta noite. Que Deus concretize em vossas vidas o sonho de ver os vossos filhos na presença de Deus. Eu quero fazer uso da palavra, vamos ganhar tempo. Livro do guerreiro Josué, 5º livro da Bíblia. Enquanto você encontra, eu vou louvando a Deus pela vida dos companheiros que se encontram aqui. Os irmãos da caravana de Sertãozinho que me acompanham. A Igreja Assembleia de Deus, Ministério Barueri. Pastor Flávio, pastora Marildo. Os demais que nos acompanham aqui esta noite, que estão na nossa retaguarda, os pastores, pastoras. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Capítulo 14... do livro de Josué, versículo 6 a seguir. Nós vamos ler alguns versículos e eu quero solicitar a ajuda da esfera chamada Espírito Santo para me orientar, para me conduzir, para me dar palavras que eu possa pronunciar. Não palavras vãs, mas palavras que sejam atiradas como flechas, que encontre o alvo, que é os vossos corações nesta noite. Capítulo 14, versículo 6. Quem encontrou diz amém. Amém. Está escrito assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jofoné, o quenizeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxera a resposta conforme senti em meu coração. Mas meus irmãos que subiam comigo fizeram derreter o coração do povo. E eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus.
E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda estou forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual será a minha força então? Tal agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Amém? Podei-vos assentar os que podem, dando glórias a Deus. Bendito, adorado é o nome do nosso Deus. Amados irmãos, serei breve na exposição da palavra, por causa da consequência do horário e do tempo. Se o relógio fosse convertido, com certeza ele iria girar em meu favor. Mas tudo é feito com ordem e decência, então dentro deste horário eu quero vos trazer uma mensagem subordinada ao tema, a lei da perseverança. Olha para a pessoa que está mais próxima de você e diga para ela: Deus está te levando à lei da perseverança. Diga para ela: Deus está te levando à lei da perseverança. Pois bem, meus amados irmãos, o Velho Testamento destaca vários personagens. Entre eles, nós encontramos um que acompanhou o guerreiro Josué, e a sua história ficou no marco, porque Deus usara a vida deste homem com um potencial. Deus encontrara nele o que não encontrou em muitos entre os filhos de Israel. A Bíblia deixou bem claro que depois da morte de Moisés, o legislador que dirigia o povo de Deus, Josué, assume a direção. E junto com Josué, um companheiro chamado Caleb. O nome Caleb tem um significado, significa cão. Ele tinha raça, ele tinha potencial. Ele era um homem de fibra, um homem que não desistia fácil. São pessoas assim que Deus está procurando, porque o povo de Deus não é um povo que desiste com facilidade, não é um povo que retrocede, não é um povo que entrega os pontos. Josué ensinara a Caleb como tirar a espada da bainha. Então Caleb ficou conhecido por causa que no tempo que Moisés separou 12 homens para ir espionar a terra que Deus tinha dado por herança, muitos retrocederam, mas 2 permaneceram fiéis, sendo eles Josué e Caleb. Caleb voltou trazendo um relatório, dizendo que a terra era boa, que tinha frutos deliciosos. Caleb, com suas palavras, motivava o povo, na companhia de Josué, o guerreiro, para o povo prosseguir, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Caleb ficou de posse de uma promessa proferida após a entrega do relato da boca de Moisés. Moisés, impulsionado por Deus, impulsionou palavras para a vida de Josué e para a vida de Caleb. Para Caleb ele disse que a terra em que ele colocou os pés seria dada para ele por herança. Mas o nome Caleb me traz aqui uma grande reflexão. Cão, olha só a interpretação do nome deste homem. Ele tinha um faro espetacular, pois tudo que ele fazia era voltado para as coisas de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, e eu quero que você entenda, e quero que você guarde isso dentro de você. Tudo que você for fazer, faça para Deus, porque Deus, Ele há de te recompensar. Este homem, ele tinha algo muito particular com Deus. Esse homem, ele tinha algo especial, e por isso ele perseverou. Na ida e na volta da espionagem das terras, podemos ver na vida de Caleb que ele passou a ser um pecuário, um agricultor, porque ele entendia muito bem das plantações, e ele relatou dizendo que a terra era boa,
Só entende de terra quem plantou. Só entende de colheita quem um dia semeou. E Caleb, ele tem dentro da vida dele algo muito importante. E ele deixou bem claro que nós devemos semear. Ninguém que plantou um dia pode colher. Mas você que está entendendo aqui o que Deus está falando, tudo que você fez em favor da obra de Deus, da casa de Deus, do reino de Deus, isso vai lhe trazer uma colheita desejada para a tua alma. E ele sabia que a promessa de Deus se cumpriria. Mas todo agricultor, ele sabe que depois de plantar, ele tem que esperar um determinado tempo para ele ver um índice, para ele ver o brilho da sua plantação em cima de uma terra fértil. E então Caleb começa a viver um tempo. Esse tempo é considerado por muitos historiadores como o tempo do período de preparação. É onde Deus vai preparar o coração daquele que recebeu a promessa para viver o cumprimento da promessa. Eu estou diante de pessoas aqui que estão de posse de promessa. Deus te prometeu, Deus falou, e eu venho te dizer que Deus é fiel para cumprir. Quem te deu esta promessa não foi o homem. Quem te deu esta promessa foi Deus. E Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Mas o tempo agora começa a ser o amigo de Caleb. O tempo começa a ser administrado por ele. Existem pessoas aqui que, se não aprender com Deus a administrar o tempo vai passar a ser o teu inimigo. Ele vai arrancar pedaços de você. Ele vai fazer você sentir um sintoma de desistir, de parar no meio do caminho. Caleb viveu isso, pois os filhos de Israel começaram a murmurar por causa da demora. E ele viveu uma geração muito difícil. Ele viveu a geração dos murmuradores. Ele viu cadáveres no deserto. Ele pôde observar com clareza aqueles que não confiaram na gloriosa promessa. Mas ele permaneceu firme, pois a Bíblia diz que ele perseverou. Perseverar é uma coisa muito linda. Pastor, como é que eu faço para ter perseverança, para viver a lei da perseverança? O apóstolo Paulo nos deu um cardápio, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, do verso 3 a seguir, dizendo que a paciência se adquire na tribulação. Depois da paciência você ganha a experiência, e logo após a experiência, a perseverança. Ele aprendeu a ter paciência nas tribulações, pois o povo estava atribulado, murmurando contra Deus. Sabe Deus que tem pessoas aqui esta noite que está passando por tribulações, mas não peça a Deus a paciência, porque a paciência se adquire logo aí, em meio à tribulação. Peça para o Senhor o combustível chamado graça. Diga para o Senhor: me dê graça diante das tribulações. O que é a graça, pastor? A graça é favor imerecido, algo que você não merece, mas Deus te dá. O que é a graça, pastora? A graça é um combustível que faz o crente caminhar em meio a uma geração de pessoas incrédulas, em meio de uma geração de povo que desacredita, em meio a uma geração de povos que ainda olham, mas querem ver. Eles não crescem em ver, eles não têm fé. Então a graça de Deus é o contrário de prêmio. Para receber a graça, eu não preciso participar de uma maratona, é o contrário de um prêmio. Para receber a graça, eu só preciso entender e pedir a Deus para Ele me agraciar. Levante a tua mão aqui, porque tem pessoas aqui que Deus te cobre nesta noite de graça e de misericórdia. Então, com muita graça, muita garra e muito potencial, Caleb vai passar pelo período de ver os murmuradores sendo vencidos pelo deserto, um lugar árido, um lugar difícil de viver. E ele continua a sua caminhada sem desistir. Deixa eu dizer algo aqui que o Espírito de Deus está impulsionando meu coração. Eu estou diante de pessoas aqui que esta semana que se findou, foi uma semana difícil para você. Algo permeou a tua alma,
Algo soprou nos teus ouvidos, dizendo para você desistir, para você parar, para você não continuar. Mas eu venho aqui, cheio da graça e do Espírito Santo, dizer a vós outros que Deus, Ele está levando você além da perseverança. Para perseverar, tem que saber a esperar. E esperar não é para qualquer um, meu amado. Esperar é para crente como Caleb. Tem crente como Caleb aqui esta noite? Muitos crentes estão sendo vencidos, pastor Maurício, porque não sabe esperar. Davi conhecia isso, e no Salmo 40 ele disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu. Se você esperar, você vai ser beneficiado. Você vai ter as suas orações atendidas, porque ele disse que Deus ouviu o clamor dele porque ele esperou. O profeta Isaías, no capítulo 64, verso 4, ele diz que desde a antiguidade, isso não vem de hoje não, já faz muito tempo, ainda não se viu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, perseverar está relacionado a esperar. E eu venho com uma palavra profética. Levante a tua mão aí que eu vou profetizar. Esperar em Deus é a melhor coisa. Você não perde por esperar em Deus. Você não vai perder por deleitar, por descansar nas asas de Deus. Se você quer viver o tempo da lei da perseverança, fecha a tua mão com firmeza, porque Deus vai te orientar. Se você voltar para trás agora, você vai perder. Porque o mesmo trajeto, o espaço de tempo que você vai gastar para voltar, é o tempo certo que dá para você chegar na linha de chegada, aonde Deus já determinou a tua vitória. Então não volta para trás. Não volta para trás. O escritor dos Hebreus afirmou que aquele que retrocede, Deus não tem prazer na alma dele. Retroceder é típico dos perdedores. Tem pessoas que nem começou, já desistem. Tem pessoas que nem tentou, nem viu se consegue, já desiste. Mas Deus está te dando firmeza. Deus está lhe concedendo ousadia para você perseverar. Haverá um novo horizonte para você. Haverá um novo brilho para você. É só você perseverar. Eu disse que Caleb, ele tinha uma grande ousadia. Por quê? Porque ele sabia que uma planta, ela não nasce da noite para o dia. Tem que jogar água, tem que cuidar, tem que regar. O que é isso? Isso é a lei da perseverança. Um esmiuçador de rocha, para ele ver um trinco no rochedo, ele tem que bater no mínimo 99 vezes para ver um índice. O que é isso? É a lei da perseverança. Deus está dizendo para você que no tempo dele, na hora dele, as coisas vão acontecer, e vão acontecer bonito. Queira o diabo ou não queira, quem viveu a lei da perseverança está aqui na tribuna, sabe que nós temos que entender que há um tempo de plantar, como disse Salomão, mas também há um tempo de colher. O que é isso? Nesse intermédio de tempo, nós vivemos a lei da perseverança. Quem é perseverante não desiste facilmente, irmão. A Bíblia está repleta de homens, de personagens, de mulheres de Deus que não entregavam os pontos. Você se lembra dos jovens da fornalha de fogo? O rei disse que se não adorasse a imagem, o monumento que ele levantou, seriam lançados lá.
eles perseveraram por causa da grandeza da sua fé. Aqueles 3 jovens mostrou para o diabo, mostrou para a Babilônia, mostrou para os habitantes dos lugares aonde eles passavam, que na vida deles tinha um Deus. Eles mesmos disseram para o rei: fique sabendo tu, rei, de uma coisa: ainda que o nosso Deus não nos livre, nós não vamos se curvar diante da tua imagem. Pode aumentar a fornalha 7 vezes mais, porque nós conhecemos a lei da perseverança. Nós vamos confiar. Irmão, só quem sabe perseverar é que confia. Quem não confia, desiste, irmão. Quem não confia, ele para no meio do caminho. Então Deus está dizendo para você: não se curve diante das oferendas. Alamanto comana subcanto comanaia seria manás. Ei, persevere. Caleb, o significado do seu nome eu já disse 1 ou 2 vezes: cão. Ele não era um vira-lata, ele não tinha essas características. Ele era pastor, porque ele conhecia quem ele servia. Todos nós sabemos que tem aquele cachorro bravo, irmão. Pastor, você está comparando um homem da Bíblia com um cachorro? Eles mesmos se comparam nisso. Quem é que não lembra de Mefibosete? Estava em Lodebar, abandonado, esquecido. E um dia o Espírito de Deus importunou o rei, trazendo na mente do rei uma lembrança de alguém que estava esquecido, mas era um homem perseverante. A Bíblia conta que ele não andava, e ele morava de favor na casa de um homem chamado Marqui, em Lodebar. Quando o rei se lembra da vida de Jonathan, ele chama o seu conservo e pergunta: Ziba, existe alguém ainda para quem eu use de benevolência, de bondade? Aquele homem se lembrou que havia alguém lá em Lodebar. E aquele homem manda buscar aquele servo Mefibosete, e ele aparelha um jumentinho e vem na presença do rei, pois ele não andava. E quando ele chega na presença do rei, ele mesmo faz uma confissão. Aqui tem um segredo muito forte, aqui tem um leque da revelação. Ele diz: quem sou eu, meu rei, na tua presença? Eu sou como um cão morto. Essa expressão é uma expressão de humilhar-se diante de um rei. Todos aqueles que se humilham diante do rei Jesus, no tempo oportuno ele os exalta. Lamando pra subcanahai. Lobida subiante faço e decomanai. Pastor, o senhor está dizendo que ele se humilhou? Sim. Vamos observar as palavras de Mefibosete. Ele disse: eu não sou nada diante de ti, meu rei. E o rei, tomando a palavra, disse para ele: agora a palavra está comigo. Tu é Mefibosete? Ele diz: sou eu. O rei abraça ele e diz: tudo que era do teu avô Saul e tudo que era do teu pai, eu estou hoje te restituindo. A lei da perseverança traz a restituição. Por quê? Porque nós perdemos. A vida é cercada de ganhos e percas. Ele perdeu o quê? Ele perdeu o movimento das pernas quando era um bebê. A sua ama o deixou cair, ele perdeu. Ele via as crianças brincando e ele não tinha o prazer de caminhar. E o rei continua nas suas palavras e diz: eu vou te restituir tudo isso, mas ainda tem mais. Tem uma mesa preparada para você. Perseverou em Lodebar. Irmão, a graça de Deus tira o homem de Lodebar. Perseverou lá. Agora tem uma coisa: você vai sentar na minha mesa. Haja vista que nessa noite nós está na mesa do rei. O banquete celestial foi servido aqui esta noite. E graças a Deus, a vós outros que são participantes do corpo e do sangue de Jesus, você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui transformado. Tu vai sair daqui regenerado. Porque quem senta na mesa do rei tem que ter a humildade de comer aquilo que ele serve.
E Deus tem algo precioso para a tua vida, meu irmão. Ei, moça de Deus, espera só mais um pouco. Vai, se adapta aí na lei da perseverança. Nem tudo que brilha é joia, minha querida. Entra na lei da perseverança, que no tempo de Deus o que é teu Ele te entrega. Na hora certa Ele vai te abençoar. Cadê aqueles que creem na benção? Creia. Creia e não pare de crer, irmão. Ele viveu as funções que Deus colocara sobre ele. Ele tomou posição diante de Deus. Caleb continuara. E ele diz: eu prossegui. O que é isso? É permanência. É um homem constante na presença de Deus. Ele disse: eu continuei, eu não desisti. Então, eu te aconselho, fica firme, irmão. Fica firme. Eu te aconselho, se lança nos braços de Deus. Vive a lei da perseverança, que no tempo certo você vai ter a colheita desejada da tua alma. Espera mais um pouco. Deus tem uma linguagem, e nessa linguagem Ele usa 3 termos. Número 1, Ele pode dizer para você: espera mais um pouco. Por quê? Porque Ele sabe trabalhar, Ele sabe como te abençoar. E Deus está dizendo para nós aqui esta noite: espera, respira fundo, abre a tua visão e olha a plantação, os frutos estão verdes. Se você vai numa vinha, que é uma plantação de uva, e pega uma uva verde, o que vai acontecer no teu paladar? Vai dar um nó, irmão. Por quê? Porque não está no tempo ainda de colher. E Deus está dizendo: calma, que de flor vira uva, e de verde ela se amadurece. Calma, que está amadurecendo os fatos e está chegando a hora da tua colheita. Persevera, não desiste. Os teus frutos não vão cair apodrecidos no chão. Deus vai encher o teu cesto no tempo dele. Na hora dele, Deus vai te prosperar, Deus vai te levantar. Deus vai mostrar para aqueles que não apostaram, que não deram nada para ti, que a sua colheita será grande. O teu primeiro estado pode ter sido pequeno. A tua primeira plantação pode ter sido pequena, mas o teu segundo estado será sobremodo grande e excelente. Cadê aqueles que recebem? Segunda linguagem de Deus. Segunda linguagem de Deus. Essa é pesada. Segura. A primeira é espera. A segunda é não. Deus pode dizer não para você. Paulo diz que em Jesus nós temos um sim, mas Deus, Ele pode te dizer não. E todas as vezes que nós contemplamos as Escrituras, nós vemos os princípios, os mandamentos, as ordenanças, as repreensões, a disciplina de Deus. E por algum vacilo ou por falta de vigilância, nós transgredimos o santo mandamento e acabamos caindo. E Deus havia dito não para nós. Você não pode fazer isso. Como um pai, Ele sabe cuidar dos filhos. Então uma das linguagens de Deus é não. Se Deus disser não para você esta noite, saiba de uma coisa: que Ele tem o melhor para você. E não é não, irmão. Não adianta teimar. Caleb não tinha teimosia, ele era perseverante. Era um cão. E Salomão conhecia isso e disse assim: ó, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Por quê? Porque o leão só tem aparência, aquela juba grande, mas por dentro não tem a lei da perseverança, não sabe esperar em Deus. Mas entenda uma coisa: mais vale um cão vivo do que um leão morto. E ele diz: entre os vivos ainda há esperança. Todos aqueles que perseveram
tem esperança. Então Deus está dizendo não para alguém aqui esta noite. Pode ser para mim, eu recebo, por que não? Manda um não para mim, porque eu sei que Ele tem o melhor. Eu sei que Ele tem o melhor. Terceira e última linguagem de Deus. Essa você vai receber, porque é boa, mas também ela tem os seus perigos. É Deus dizendo sim. É Deus dizendo sou contigo. É Deus dizendo eu assino embaixo. É Deus dizendo eu tracei um caminho para você. É Deus dizendo vai, pode ir, atravessa, vamos. É Deus dizendo vai, faz a tua parte que eu vou te ajudar. É Deus dizendo vai, entenda que cada ação tem uma reação. Sim, vai, eu sou contigo. É Deus dizendo, cadê essas pessoas? Vai, porque Deus é contigo. Pode ir. Pode ir. Mas nós temos que tomar cuidado quando nós ouvimos um sim de Deus. Isso pode mudar a nossa vida. Dependendo do que Ele te dá dentro desse sim, você pode se transformar. Você pode se corromper. Porque tem coisas que sobem para a cabeça das pessoas. Dependendo do tamanho da promessa, ela vira as costas até para Deus. Eu já vi, eu sou contemporâneo de pessoas que Deus fez promessa e cumpriu. Deus deu carro, Deus deu casa, Deus presenteou, deu uma família poderosa. E eles não estão mais na casa do Senhor como servos. O perigo do sim está aí. Mas nós que estamos de posse de uma promessa, vamos viver ela com categoria. Vamos andar em novidade de vida. Não vamos nos corromper. Não vamos profanar aquilo que Deus fez santo na nossa vida. Quem está me entendendo, levanta a mão e glorifica. Glorifica. Vou terminar. Ele viveu tudo isso e chegou o dia do cumprimento. Porque para Deus um ano é como 1000 dias, e 1000 dias como um ano. 45 anos se passaram. Você aguenta esperar 45 anos, irmão? Tem crente esperando um ano já desistindo. 45. Bom, quando a pessoa chega nos 40, fala, estou no quarentão, agora que começou a vida. Pois bem, ele já tinha 40 quando Deus prometeu. Mais 45, 85 anos. Deus preparou o quê? Deus preparou um Gilgal para a vida dele. Gilgal tem um significado muito forte. Não vai dar para concluir, mas eu vou deixar os dois significados. Gilgal é lugar de cumprimento de promessas que Deus lhe fez. Gilgal também é um lugar perigoso. Foi aonde o profeta Samuel disse para o rei Saul. Quem é que não lembra de Saul, o homem que foi rejeitado por Deus? Horrenda coisa, né, irmãos? Ser rejeitado por Deus. Deus fez assim nele: sai para lá, não tenho mais nada com você. Lá em Gilgal, o profeta Samuel disse para ele: espera 7 dias aqui em Gilgal. Quando eu voltar, nós vamos oferecer o sacrifício. Uma coisa aconteceu em Gilgal. Cuidado, tem gente aqui que já está em Gilgal. Estar em Gilgal é viver cumprimento de promessa, irmão. Deus está preparando Gilgal para a tua vida, viu, irmão? Eu vou simplificar. Deus está preparando situações para cumprir as promessas que Ele te fez. Eu estou dizendo que chegou o Gilgal na tua vida, mas cuidado, porque em Gilgal os inimigos rodearam Saul, e o apavoro e a falta de controle e de emocional, ele se apavorou. Sabe o que ele fez? Lá em Gilgal mesmo, ele pegou o sacrifício e ofereceu, querendo chamar a atenção de Deus, porque ele sentiu medo. Cuidado, em Gilgal não pode ter medo, tem que ter confiança. E quando ele acabou de oferecer o sacrifício, 5 dias depois, 6 dias, no 7º dia, o profeta Samuel chega, a fumaça está subindo do sacrifício. Samuel olha para ele e põe a mão na consciência: o que você fez em Gilgal? Deus ia confirmar o teu ministério hoje, mas como você não soube esperar, não soube perseverar, então Deus te rejeita o teu ministério hoje.
deu aquelas palavras e o profeta Samuel já deu a palavra de Deus para ele e foi saindo. Porque quando Deus quer dizer não para uma pessoa é pouca conversa. N-A-O tio. Samuel vai saindo, ele garra no manto do Samuel. O Samuel puxa e o manto rasga. Samuel olha para ele e aponta o dedo na cara dele, o dedo de profeta, diz: e tem mais, Deus rasga hoje o teu ministério e o teu reinado. Cuidado, em Gilgal não pode vacilar, tem que esperar o cumprimento da promessa. Em Gilgal, aquele que persevera aprende a reivindicar. Última questão para eu terminar. Em Gilgal, você aprende a reivindicar. Porque lá você vai encontrar com várias pessoas, inclusive comigo. Está pregando aqui hoje, pastora? É um cumprimento das minhas promessas. É um Gilgal para a minha vida. Para a tua levanta a mão e glorifica. Eu já fui ouvinte da palavra, já estive sentado como você. Está pregando aqui para mim, é um Gilgal na minha vida. É um cumprimento de promessas que Deus me fez, dizendo que eu seria um pregador do evangelho, irmão. Se prepare para o cumprimento das promessas de Deus. Quem tem promessa aqui, irmão? Não vai morrer na véspera, não. Quem tem promessa de Deus aqui? Não vai morrer enquanto elas não se cumprir. Mas o Gilgal de Deus está sendo preparado para a tua vida. E terminando agora, as palavras de Josué foi essa. Ele se defendeu das reivindicações daquele que perseverara. E ele disse: você lembra? Olha, irmão, preste atenção para nós terminar. Caleb chega, o cão chega e diz assim: você lembra a palavra que Deus falou lá em Cades Barneia, lugar de receber promessa? Você lembra? Agora eu cheguei em Gilgal. Josué estava repartindo a terra quando Caleb chegou. Você lembra a palavra que Deus falou? Sabe o que te mantém de pé e perseverante? É a palavra que Deus tem falado com você. Tem gente que lembra só de derrota, de momentos tristes, de final de festa, mas não lembra da palavra que Deus tem falado. E Deus está mandando eu dizer aqui, ó: se fortaleça nas palavras que eu tenho te falado. Aramanda subicomanaia séria alamar. Se fortaleça naquilo que Deus tem falado. E ele reivindicou isso em cima das palavras. Você lembra que Deus falou que na terra que eu colocasse meus pés Ele me daria? Então me dá a minha parte, me dá a minha cota, porque chegou o tempo da minha promessa. Aqueles que chegou o tempo, se coloquem de pé. Oh, todo mundo, hein? Que bênção, hein? Glória a Deus. Está em Gilgal? Fica tranquilo. A promessa do teu irmão é do teu irmão, a tua é a tua. Eu não sei onde você quer chegar, eu sei onde eu quero chegar. Mas se você tiver no mesmo objetivo que eu, nós vamos levantar a bandeira lá na frente. Irmão, na subcanto robada sebianda ras. Deus está te levando à lei da perseverança. Calma, o fruto ainda está verde. Não é hora de colher ainda. Pastor, mas o segundo dia da campanha o senhor falando de perseverança é. Quem sabe até o término o fruto já amadureceu, a flor já se tornou uva. Eu vou orar pela tua vida agora. Tem gente aqui que está a um passo da vitória. Você está em Gilgal, minha filha. Ô, meu filho! Ei! Você está a um passo só. Para reivindicar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar 100% com Deus. Eu tenho que estar andando na lei da perseverança. Ó Deus, não desisti, paguei preço, estou aqui, cheguei em Gilgal e eu quero o que é meu. Levante a tua mão direita, eu vou orar pela tua vida para nós terminarmos. Quem está em Gilgal aí, dá glória a Deus, irmão. Cuidado, os inimigos podem rodear Gilgal. Não vai oferecer sacrifício não, você não é sacerdote? Espera, persevera. Eu oro por você agora, Senhor Jesus. Eu sei que tu trabalha em silêncio aqui em algumas vidas. Eu sei que o Senhor está trabalhando na contramão. Eu sei que os caminhos dos teus filhos não são os teus, meu Pai.
Mas há uma lei chamada lei da perseverança, como a lei da semeadura. Os que semearam, Senhor, irão colher. Os que perseveraram irão receber o cumprimento da promessa. O rolo está desenrolando, Senhor. Pode rodear quem quiser, Gilgal, mas o que tu prometeu a ele e a ela vai se cumprir. Vai se cumprir. Aqui na tribuna vai se cumprir. Lá atrás, vai se cumprir. Na nave da igreja, vai se cumprir. Vai se cumprir. Alapa subicho patakanaga subiana hai. Ribiobra subiana flamanjubiana hasebicana hai. Aquele que começou a boa obra é fiel para dar continuidade e terminar. Rabassubianda canavasu. Ei! Rabanainde flansuído comaná. Vai entrar na igreja de mão dada, vai, porque o que Deus te prometeu vai cumprir. Vai pregar em grandes congressos, grandes cruzadas, vai, porque a palavra que ele falou vai cumprir. Ramancho faço e canto comanai. Ribana subiando flasui. Ei, mamãe, você que é mãe que me ouve, vai ver teu filho dentro da igreja sim, porque quem persevera, Deus não abandona. Charamana subicanda calabahai. Anda flasui brioba da subcanto. Não desista, não desista, não desista. Alamanda flamba casubiande fome canai. Olha a fé sendo depositada em corações aqui, pastor. É fé, confiança. Confia. Confia que ele vai cumprir na tua vida. No nome de Jesus. Cadê aqueles que creem? Aplauda o Senhor. Viva na presença de Deus com intensidade, com constância. Seja frequente nos cultos. Faça a campanha uma atrás da outra. Seja perseverante. Mostra para o teu inimigo. Perseverança dói no diabo. Se o diabo tiver alguma virtude, uma delas é perseverança. Ele faz de tudo, irmão. Ele não come, não vai ao banheiro, não navega na internet. Ele tem um tempo máximo para estudar a tua vida quando você sai para o trabalho. Se tem alguma virtude nele, não sei. Porque a Bíblia diz que ele é um ser dotado de certo poder, mas todo poder quem tem é Jesus. O inimigo, ele sabe perseverar. Ele espera na tocaia e fala, uma hora ele vai dar o deixa. E quando ele abrir brecha, eu entro. Mas quem persevera, irmão, quem é constante, não dá lugar a ele. Paulo escreveu aos Efésios 4:27, não dê lugar ao diabo, que Deus vai te abençoar. Olha para a pessoa que está do teu lado, para terminar, diga para ela, Deus está te levando à lei da perseverança. O fruto está amadurecendo. Fala para ela, está chegando a tua colheita, em nome de Jesus, amém.